O céu sempre foi visto como um lugar de liberdade, mas houve um tempo em que ele se transformou em campo de batalha. Entre nuvens, motores e silêncio, um nome passou a ser temido por quem o via se aproximar. Manfred von Richthofen, mais conhecido como Barão Vermelho, um homem, um avião pintado de vermelho e uma história que o mundo acredita conhecer, mas que quase nunca foi contada em profundidade. Manfred von Richthofen nasceu em 1892 em uma família aristocrática da Alemanha. Desde cedo foi educado para a disciplina, para a honra e para a obediência. No início do século XX, voar ainda era algo novo, uma promessa de liberdade, um território sem fronteiras claras. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, poucos imaginavam que o céu se tornaria um novo campo de batalha. Mas foi exatamente ali, acima das trincheiras, que uma nova forma de guerra começou a se desenhar. Richthofen não iniciou sua carreira como piloto de caça. Ele começou no chão, como oficial da cavalaria. Um papel que rapidamente se tornou obsoleto em uma guerra dominada por artilharia e lama. O céu, então, deixou de ser apenas uma curiosidade tecnológica. Tornou-se uma oportunidade. Com o avanço da guerra, a cavalaria rapidamente perdeu sua função. Cavalos pouco podiam fazer contra metralhadoras e artilharia pesada. Richthofen percebeu isso cedo. Enquanto muitos insistiam em tradições antigas, ele observava o céu. Os aviões ainda eram frágeis e experimentais, mas ofereciam algo que o campo de batalha não tinha: visão, alcance e velocidade. O futuro da guerra não estava no chão. Em 1915, Richthofen pediu transferência para o serviço aéreo. No início não pilotava, atuava como observador, mapeando posições inimigas e guiando ataques em solo. Voar ainda não era heróico, era instável, perigoso e imprevisível. Cada missão dependia de máquinas frágeis e de decisões tomadas no silêncio do céu. Observar não era suficiente. Richthofen queria controle. Em 1916, iniciou seu treinamento como piloto. Não se destacou por talento natural, mas por disciplina rigorosa. Cada voo era tratado como estudo, cada erro como lição. O céu deixava de ser curiosidade, tornava-se território estratégico. O primeiro combate aéreo não foi glorioso, não houve espetáculo. Houve confusão, medo e silêncio. Naquele momento, Richthofen compreendeu algo essencial. Sobreviver no céu exigia frieza, cálculo e paciência. A partir dali, voar deixou de ser aventura, tornou-se método. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, o céu ainda não era um campo de batalha. A aviação militar servia principalmente para reconhecimento. Pilotos observavam tropas inimigas e levavam informações ao solo. Mas essa função logo se mostrou insuficiente. O conflito exigia algo além de olhos atentos. Manfred von Richthofen iniciou sua carreira militar na cavalaria. Era um mundo de tradição, honra e combate direto. Mas a guerra moderna avançava rápido. Quando os cavalos deram lugar às máquinas, ele fez uma escolha decisiva. Abandonou o solo e voltou seus olhos para o céu.
Richthofen ingressou no serviço aéreo alemão ainda como observador. Voava sem armas, apenas com mapas e relatórios. Foi ali, suspenso sobre o caos da guerra, que algo mudou. O céu não era apenas um ponto de observação, era um território a ser dominado. Determinado, Richthofen treinou para se tornar piloto de caça. Aprendeu rápido. Não voava por instinto ou impulso, mas por cálculo. Cada manobra era pensada, cada ataque planejado. No ar, ele não buscava glória, buscava eficiência. Diferente de muitos pilotos da época, Richthofen evitava riscos desnecessários. Não atacava por impulso. Observava, esperava e só então atacava com precisão. Essa frieza transformou o combate aéreo. O céu começava a ter regras e ele ajudou a escrevê-las. As vitórias começaram a se acumular, uma após a outra. Cada avião abatido reforçava sua reputação. Mas, para Richthofen, números não eram troféus. Eram confirmações de que seu método funcionava. No ar, sobreviver era vencer. Em meio ao cinza da guerra, surgiu uma escolha incomum. Richthofen pintou seu avião de vermelho, não por vaidade, mas para ser visto. Era um aviso silencioso. No céu, ele não se escondia. Quando Richthofen enfim passou a voar como caçador, ele entrou no ponto mais brutal da guerra aérea. No céu, não havia trincheiras para se esconder. Havia segundos. Um erro mínimo separava um pouso seguro de uma queda fatal. E ele aprendeu a tratar cada combate como cálculo. Em 1916, Richthofen foi colocado sob influência de pilotos experientes que estavam definindo as novas regras do combate aéreo. A guerra no ar deixava de ser improviso, virava doutrina, e ele absorveu esse pensamento com disciplina. Atacar só com vantagem, evitar risco inútil, sair vivo. A primeira vitória real não parecia um filme. Era rápida, confusa e silenciosa. O inimigo caía longe, pequeno demais para se ver direito. Mas para Richthofen, aquilo confirmava uma coisa: o céu podia ser dominado. E domínio gerava repetição. Repetição gerava números. As vitórias começaram a se acumular. Cada uma trazia relatórios, testemunhas e confirmação oficial. Naquele tempo, nada contava sem registro. O nome de Richthofen começou a circular entre esquadrões, não como um herói romântico, mas como alguém perigoso, frio e previsível, no pior sentido. Ele não caçava por impulso. Observava trajetórias, alturas, vento e posição do sol. Esperava o instante certo e atacava de forma curta e decisiva. O combate aéreo virava um jogo de paciência. Aquele método, mais do que coragem, era o que derrubava aviões. Com o tempo, a guerra passou a exigir mais que habilidade individual. Era preciso coordenar voos, proteger companheiros, escolher alvos. Richthofen começou a agir como líder no ar, mesmo antes de receber títulos. Quem voava perto dele entendia. A missão não era aparecer, era voltar. Então veio a escolha que transformou um piloto em imagem. Seu avião foi pintado de vermelho. Um gesto simples, quase provocação. O vermelho não escondia, anunciava. Em um céu cinza, aquela cor virava assinatura. E assinatura
em guerra, vira história. A partir dali, o vermelho começou a gerar reação. Alguns inimigos evitavam o confronto, outros o buscavam como troféu. No mesmo movimento, a propaganda alemã fez o resto. O piloto deixava de ser só um homem, virava símbolo, e símbolo é o começo do mito. Mas mito não nasce sem custo. Cada vitória aumentava a expectativa, cada voo virava cobrança. O céu, que ele dominava com método, agora também o prendia. Porque quando um homem vira símbolo, ele perde o direito de parar. E a guerra ainda estava longe do fim. Ao fim desse período, Richthofen já não era apenas um nome nos relatórios. Ele era referência, temido, usado como exemplo. O Barão Vermelho começava a existir para o mundo. E a partir daqui, a história deixa de ser só sobre combate, passa a ser sobre liderança e peso. Com o passar do tempo, Manfred von Richthofen deixa de ser apenas um piloto habilidoso. Ele passa a ser visto como alguém a ser seguido. Suas vitórias já não impressionam apenas pelo número, mas pela forma como acontecem, frias, calculadas, precisas. No céu, ele começa a se destacar não só como combatente, mas como referência. A liderança não chega por discurso, mas por exemplo. Richthofen não grita, não se exibe no chão. Ele ensina voando. Observando seus movimentos, outros pilotos aprendem quando atacar, quando recuar e principalmente quando sobreviver. O céu vira uma sala de aula mortal e ele, o instrutor silencioso. É nesse contexto que ele assume o comando de um esquadrão. A partir dali, cada decisão sua passa a impactar não apenas a própria vida, mas a de outros homens. Cada voo carrega uma responsabilidade maior. A guerra aérea deixa de ser individual. Agora, ela é coletiva e ele está no centro dela. Surge então o lendário circo voador. Aviões coloridos, formações coordenadas e uma presença visual impossível de ignorar. Não era apenas estratégia militar, mas também espetáculo. No céu cinzento da guerra, o esquadrão de Richthofen chamava a atenção antes mesmo do combate começar. O avião vermelho continua sendo seu símbolo, não por vaidade, mas por mensagem. Ele quer ser visto, quer que o inimigo saiba quem está ali. O vermelho anuncia perigo, antecede o combate e impõe medo. Antes mesmo do primeiro disparo, a batalha psicológica já começou. Enquanto isso, sua imagem começa a ultrapassar o campo de batalha. Jornais, cartazes e relatos transformam o piloto em herói nacional. Richthofen deixa de ser apenas um soldado. Ele se torna propaganda, um rosto para sustentar o moral de um país em guerra. A fama cresce rápido. Cada nova vitória reforça o mito. Cada retorno bem-sucedido amplia sua aura de invencibilidade. Para muitos, ele parece inalcançável. Para outros pilotos, alemães e inimigos, ele vira medida de comparação. O céu passa a ter um nome, mas liderança também cobra. Richthofen sente o peso de ser exemplo. Seus homens confiam nele, esperam que ele esteja à frente, sempre. Não há espaço para hesitação. O mito começa a se impor sobre o homem, exigindo constância, coragem e presença permanente no combate. Mesmo assim, ele mantém a disciplina. Não busca manobras inúteis, nem combates desnecessários. Sua força está no controle. Ele não voa por impulso, mas por cálculo. Cada missão é pensada, cada ataque escolhido.
O mito não nasce do acaso, mas da repetição precisa. Com o tempo, Richthofen deixa de ser apenas temido. Ele é respeitado. Seus inimigos reconhecem sua habilidade. Seus aliados confiam em sua liderança. No ar, sua presença altera o comportamento dos outros pilotos. O combate muda quando ele aparece. Nesse ponto, o Barão Vermelho já não é apenas um homem em um avião. Ele representa uma ideia: superioridade, domínio, controle. Sua figura se confunde com a própria guerra aérea. Para muitos, ele é a prova de que o céu também pode ser conquistado. É aqui que o mito se consolida. Richthofen atinge o auge. Líder, símbolo e referência. Mas toda lenda carrega um preço invisível. Quanto mais alto se constrói o mito, mais frágil se torna o homem por trás dele. E a guerra ainda não terminou. O auge cobra seu preço. Após meses de combates intensos, o corpo de Richthofen começa a dar sinais claros de esgotamento. A guerra aérea exige atenção constante, reflexos rápidos e resistência física. Não é apenas o avião que sofre desgaste. O homem dentro dele também. Em 1917, Richthofen sofre um ferimento grave na cabeça durante um combate. Ele consegue pousar, mas sai do avião desorientado, confuso e com dores intensas. O golpe não é apenas físico. Algo muda silenciosamente a partir daquele momento. Os médicos recomendam um afastamento imediato do combate, repouso, recuperação. Para qualquer outro piloto, isso seria a ordem definitiva. Mas Richthofen já não é apenas um piloto. Ele é símbolo, líder e referência. E símbolos raramente têm permissão para parar. Mesmo ferido, ele insiste em voltar a voar. As dores persistem. A concentração falha em alguns momentos. Pequenos lapsos começam a surgir. Nada visível para quem olha de fora, mas profundamente sentidos por quem está no comando da máquina. A liderança agora pesa mais. Seus homens dependem dele, esperam decisões firmes, exemplos claros e presença constante. Cada missão é um teste não apenas de habilidade, mas de resistência mental. O céu continua exigindo perfeição, mesmo quando o corpo já não entrega o mesmo. A propaganda não desacelera. Pelo contrário, quanto mais a guerra se arrasta, mais o mito é necessário. Richthofen é exibido como herói incansável, mesmo quando internamente ele enfrenta dúvidas, fadiga e limitações que não podem ser mostradas. O conflito se aprofunda, dever contra limite humano. Ele sabe que não está no mesmo estado de antes. Sabe que algo foi perdido naquele ferimento. Ainda assim, continua. Não por glória, mas por responsabilidade e pressão silenciosa. A exaustão começa a se manifestar em pequenas decisões, voos mais arriscados, perseguições prolongadas. A linha entre coragem e imprudência se torna cada vez mais tênue. O controle absoluto do passado começa a apresentar fissuras. Os combates já não são apenas enfrentamentos técnicos. Eles se tornam disputas de resistência. Cada missão exige mais esforço. Cada retorno ao solo parece mais pesado. O céu, antes dominado, passa a cobrar seu preço com juros.
Ainda assim, o mito permanece intacto aos olhos do mundo. Vitórias continuam sendo contabilizadas. O nome Barão Vermelho segue impondo respeito. Mas por trás da imagem pública, o homem começa a operar no limite do possível. Nesse ponto, a guerra já não é apenas externa. Richthofen enfrenta a si mesmo. O desejo de manter o controle entra em choque com sinais claros de desgaste físico e mental. O mito resiste. O homem sente. É aqui que o desgaste se torna inevitável. O Barão Vermelho ainda voa, ainda lidera, ainda vence. Mas algo essencial já foi comprometido. O mito começa a rachar. E a próxima decisão pode ser definitiva. Abril de 1918. A guerra já não tem o mesmo ritmo de antes. O céu continua cheio, mas algo mudou. Richthofen sobe para mais uma missão como tantas outras. Para o mundo é rotina. Para ele, é apenas mais um voo, mesmo que o corpo e a mente já não estejam inteiros. Naquele dia, ele avista um avião inimigo isolado. A decisão é rápida. Richthofen inicia a perseguição, descendo cada vez mais. A altitude diminui, o risco aumenta, mas ele segue. A experiência diz que pode vencer. O instinto diz que não deve parar. A perseguição se estende além do recomendado. Richthofen cruza linhas inimigas, algo que sempre evitou no passado. O céu, antes dominado, agora oferece menos margem de erro. Cada segundo prolonga a exposição ao perigo. Em baixa altitude, o Barão Vermelho se torna visível não apenas para outros aviões, mas para o solo inimigo. O caçador passa a ser alvo. O controle, antes absoluto, agora depende de segundos e escolhas irreversíveis. Um disparo atravessa o ar. Não se sabe exatamente de onde vem. Pode ter sido do solo, pode ter sido de outro avião. O fato é simples. Richthofen é atingido. O golpe é fatal. Mesmo ferido, ele ainda tenta manter o controle. O avião desce de forma instável, mas não desordenada. Não há pânico. Não há manobra desesperada. Apenas o esforço final para pousar. O Fokker toca o solo em território inimigo. O avião para. O motor silencia. Quando os soldados se aproximam, encontram o Barão Vermelho já sem vida, ainda sentado no cockpit. A notícia se espalha rapidamente. O piloto mais temido do céu caiu. Não em uma explosão espetacular, não em chamas no ar, mas em silêncio, após uma perseguição que foi longe demais. Imediatamente surgem versões diferentes sobre o disparo final. Quem matou o Barão Vermelho? Um piloto? Um soldado em terra? A resposta nunca será definitiva. E talvez isso pouco importe diante do que realmente aconteceu. O que se sabe é que o mito encontrou seu limite. Não foi falta de habilidade, não foi descuido simples. Foi desgaste, pressão e a recusa em parar quando o corpo já pedia o fim. A guerra continua. Aviões seguem voando. Mas algo se encerra naquele dia. O homem que dominou o céu por tanto tempo não voltará. O silêncio ocupa o espaço que antes era dele. O último voo não foi glorioso, foi humano. E talvez seja exatamente isso que o torne definitivo. O mito cai, o homem permanece na memória.
A morte de Manfred von Richthofen não encerra apenas uma carreira, ela encerra uma era. Pela primeira vez, o céu da guerra parece maior, mais vazio. O nome que o dominava deixa de voar, mas começa a atravessar o tempo. Os inimigos que o abateram prestam honras militares. O gesto não é comum, mas Richthofen não era um piloto comum. Mesmo do outro lado, sua habilidade e disciplina são reconhecidas. O respeito ultrapassa fronteiras. O funeral acontece com solenidade. Não como espetáculo, mas como despedida. O homem é enterrado. O mito permanece suspenso no ar, aguardando o julgamento da história. Com o passar dos anos, seus feitos são contados, recontados e reinterpretados. Vitórias, táticas, números, mas também erros, limites e escolhas. A lenda começa a ganhar camadas. Richthofen se torna referência na guerra aérea. Suas estratégias influenciam gerações de pilotos. Não apenas pelo número de vitórias, mas pela forma como combatia, com controle, disciplina e consciência do risco. Ao mesmo tempo, a figura humana não desaparece. O jovem que voou demais, que foi pressionado a continuar, que ignorou os próprios limites. O mito já não apaga o homem. A história passa a olhar para ele com mais distância. Nem herói absoluto, nem vilão. Apenas um homem inserido em seu tempo, elevado pela guerra e consumido por ela. O Barão Vermelho deixa de ser apenas um nome ligado a um avião vermelho. Ele se torna símbolo da transição da guerra romântica para a guerra moderna, impessoal e definitiva. Seu legado não está apenas no céu que dominou, mas nas perguntas que deixou. Até onde vai o dever? Onde termina o mito e começa o limite humano? Ao revisitar sua história, entendemos que o verdadeiro impacto não está na queda, mas no percurso, na construção, no auge e no desgaste. Richthofen não é lembrado apenas por como morreu, mas por como viveu sua função até o fim. Isso não o torna maior, o torna humano. Aqui termina a história. O céu segue aberto. Os mitos continuam a nascer e cair, mas alguns nomes permanecem. Não porque venceram tudo, mas porque revelaram o preço de voar alto demais. Algumas histórias não terminam no momento da queda. Elas continuam no que deixam para trás. Manfred von Richthofen não foi apenas um piloto. Foi um homem moldado pelo seu tempo e consumido por ele. Seu nome atravessou o século não pela glória, mas pelo preço de voar alto demais.